Mamíferos 1, que fica na página 272 a 284. A palavra mamífero refere-se à presença de glândulas mamárias que produzem leite, utilizado na alimentação dos filhotes. O corpo desses animais é coberto pelos pelos, no mínimo uma fase do ciclo de vida. A teoria mais aceita para a origem dos mamíferos é que estes descenderam de répteis já extintos. O homem, as baleias e os cães são exemplos de animais dessa classe. O sistema circulatório dos mamíferos é fechado, completo e duplo, sendo o coração desses animais divididos em 4 câmaras. Quando nós falamos circulatório fechado, é porque o sangue circula dentro de veias. Revestimento do corpo. As particularidades presentes na pele dos mamíferos favorecem a adaptação desses animais aos diferentes ambientes. Alguns possuem a pele fina, com algumas camadas celulares. Outros possuem a pele grossa, com muitas camadas celulares, como os rinocerontes e elefantes. A pele desses animais pode apresentar pelos, glândulas, cascos e unhas. Os mamíferos são animais endotérmicos, homeotérmicos, ou seja, a temperatura corporal é sempre constante, não varia conforme o ambiente. Os pelos funcionam como isolantes térmicos, auxiliando na manutenção da temperatura corpórea. Animais que vivem em locais frios, como ursos polares, eles possuem pelos longos e grossos, potencializados pela proteção térmica. Ligados à base dos pelos, existem músculos que, ao se contraírem, elevam os pelos. A contração desses músculos é estimulada, por exemplo, pelo frio. Além disso, os pelos ajudam na camuflagem, na percepção de estímulos e na comunicação com outros animais. Algumas espécies apresentam pelos modificados, como é o caso do ouriço cacheiro, que possui os pelos duros e grossos, o que ajudam a sua proteção contra predadores. Além dos pelos, a pele dos mamíferos possui alguns tipos de glândulas, as sebáceas, as odoríferas, as sudoríparas e as mamárias. As glândulas sebáceas geralmente encontram-se associadas aos pelos e produzem uma secreção que lubrifica e impermeabiliza a pele. As glândulas odoríferas produzem odores que podem ser utilizados na defesa, na marcação de território, para atrair parceiros no acasalamento. São encontradas em áreas como a face, os pés e o ânus. As glândulas sudoríparas produzem o suor, que tem importante função no controle da temperatura corporal, na excreção de resíduos do metabolismo. E, por fim, as glândulas mamárias são produtoras de leites, secreções destinadas à alimentação dos filhotes. A respiração dos mamíferos é pulmonar. O sistema respiratório é formado pelas narinas, faringes, laringes, traqueias, brônquios e pulmões. O ar entra pela narina, na qual é filtrado, aquecido, umedecido e segue pela faringe e laringe, traqueia e brônquios, até chegar aos pulmões, local onde ocorrem as trocas gasosas, que são nos alvéolos pulmonares. Está presente nos mamíferos, separando o tórax e o abdômen, um músculo chamado diafragma. O seu movimento de elevação e abaixamento é essencial para a ventilação dos pulmões. Animais como os golfinhos e as baleias possuem espiráculo, localizado na parte superior da cabeça, que permite a respiração quando eles vão até a superfície. Quando esses estão submersos, músculos mantêm as narinas fechadas. Nos mamíferos marinhos, existem ainda outras adaptações que permitem sua permanência embaixo da água durante longos períodos. Nutrição. Os mamíferos possuem hábitos alimentares diversos, podendo ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Seu sistema digestório é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além disso, os mamíferos contam com estruturas anexas, como as glândulas salivares, pâncreas e o fígado. O alimento entra pela boca, na qual é triturado e umedecido. Em seguida, segue pela faringe, pelo esôfago e chega até o estômago, onde se inicia o processo de digestão de proteínas. Logo depois, o alimento é empurrado para o intestino delgado,
que também realiza parte da digestão através de substâncias produzidas por ele, pelo fígado e pelo pâncreas. É ainda no intestino delgado que ocorre a absorção de grande parte dos nutrientes. Em seguida, o alimento passa para o intestino grosso, local de absorção da água. Os resíduos alimentares que não são digeridos formam as fezes, que são eliminadas através do ânus. Na boca dos mamíferos existem grandes dentes adaptados ao tipo de alimentação da espécie. Nos herbívoros, por exemplo, os dentes caninos geralmente estão ausentes, já que eles têm função de perfurar a carne. A reprodução. Os mamíferos são animais dioicos, ou seja, possuem sexos separados, macho e fêmea, e realizam reprodução sexuada. Os machos produzem os gametas masculinos em órgãos chamados testículos, e as fêmeas produzem os gametas femininos nos ovários. A fecundação é interna e a maioria é vivípara, ou seja, o desenvolvimento do embrião ocorre no interior do corpo da fêmea. Os mamíferos de grande porte, geralmente, têm uma gestação mais longa e, por isso, têm apenas uma cria ao ano. Não é o caso dos animais menores, como os coelhos, gatos e cachorros, que podem se reproduzir mais de uma vez ao ano. Durante a gestação, as fêmeas experimentam modificações físicas e mudanças do comportamento. Nos mamíferos se identifica o cuidado parental, ou seja, os pais costumam cuidar dos filhotes até que eles sejam capazes de sobreviver de forma independente. Com relação à reprodução, os mamíferos são classificados em placentários, marsupiais e monotremados. No grupo dos mamíferos placentários, os mais diversos entre os mamíferos, ocorre a formação de uma estrutura chamada placenta, que transfere nutrientes, realiza trocas gasosas e elimina suas excretas durante o desenvolvimento do feto. O desenvolvimento do filhote ocorre integralmente no interior da fêmea. No grupo dos mamíferos marsupiais, o desenvolvimento do feto não ocorre totalmente no interior do corpo da fêmea. Ao nascer, os filhotes desses animais não estão completamente formados e migram agarrando-se aos pelos da fêmea para uma bolsa externa no corpo dela chamada marsúpio. Nesse local são encontrados mamíferos nos quais os filhotes são nutridos com leite e assim completam seu desenvolvimento. Já os ornitorrincos e equidnas são conhecidos como mamíferos monotremados. Esses animais são os únicos dentro da classe dos mamíferos que colocam ovos e, portanto, são ovíparos. Além disso, não possuem os mamilos. O leite produzido pelas glândulas mamárias se acumula em uma região no peito das fêmeas, de onde é lambido pelos filhotes. Especialização dos mamíferos no ambiente aquático. Os cetáceos, que são as baleias e os golfinhos, são os mamíferos melhor adaptados ao ambiente aquático. Para serem capazes de ocupar diferentes ambientes da Terra, os mamíferos passaram a acumular adaptações ao longo do processo evolutivo. No caso dos cetáceos, que descendem de mamíferos terrestres, foi preciso adaptar algumas estruturas. Os mamíferos marinhos precisam modificar a forma do corpo e deixar mais aerodinâmico. Além disso, perderam ou diminuíram drasticamente a quantidade de pelos que possuem, que poderiam vir a atrapalhar a natação. Está presente ainda nesses animais uma grossa camada de gordura que funciona como reserva energética, como isolante térmico, contribuindo para a manutenção da temperatura constante e ainda buscando não apresentar nenhuma estrutura protuberante que pudesse ter atrito com a água. O pênis do macho e as glândulas mamárias das fêmeas são localizadas em cavidades internas.